Vai começar aqui agora o culto dessa quarta-feira e vamos começar com uma música e vamos nessa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa música é da Voz da Verdade. Sabe, eu tenho um testemunho maravilhoso do pastor e sua família. Sabe, e é muito edificante. Eu assisti até uma live deles recentemente. E muito edificante ver a família louvando e cantando a Deus. O testemunho que eles dão, essa música linda, né? E várias outras músicas deles são muito bonitas e edificantes, amém? O conjunto Voz da Verdade, amém? Ok, amados irmãos, aqui mais uma vez estamos, hoje dia 14 de abril de 2021, continuamos com nossos cultos online, né? E
pela graça de Deus, vamos ter um tempo jóia aqui, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade é algo que infelizmente tem feito boa parte do povo de Deus sofrer por não discernir o porquê das ansiedades, o porquê da ansiedade em nossas vidas. Sabe, amados irmãos, em Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 11, está escrito, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, é Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, amados, infelizmente, nós precisamos aprender a liderar com a ansiedade em nossas vidas. E todos nós estamos sujeitos a ter um tempo de ansiedade. Alguns, né, chegam a um ponto de até adoecerem por causa de ansiedade. Sabe, muitas vezes nós criamos situações em nossa mente que talvez nunca vai existir, mas nós começamos a pensar sobre essa situação, nós começamos a pensar em detalhes que talvez nunca irão acontecer. E ao pensar tanto naquela situação, numa situação que nós mesmos criamos em nossas mentes, nós acabamos fazendo aquilo uma verdade absoluta em nossas emoções. E isso gera uma inquietação em nossos corações. E muitos, não é à toa que muitos estão aí andando para um lado e para o outro, sem rumo, porque não discernem. Sabe, tem um problema, uma situação, uma adversidade, e você precisa liderar com ela. Então, o principal ponto é nós levarmos diante do trono da graça, de acordo com Hebreus 4,16, entregar diante de Deus a situação e descansar no coração. Em vez de ir para a cama e ficar rolando de um lado para o outro, pensando como eu vou resolver, mas e se, e aquilo vai gerando um problemão nas nossas emoções, aí a ansiedade se torna tão real em nossas vidas e sofremos com isso. Sabe, Paulo disse em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Que tudo seja conhecido diante de Deus através das orações e das petições, com ações de graça. Sabe, amados, em Salmo 64, o salmista diz o seguinte, versículo 1. Salmo 64, versículo 1, o salmista diz o seguinte. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades, preserva minha vida do terror do inimigo. Olha, o salmista está clamando a Deus, ó Deus, ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Ó amados, perplexidade significa, né, não sabe como agir numa determinada situação. Significa, fala sobre uma pessoa que está vacilante nos seus pensamentos, indeciso, inseguro, está confuso. Sabe, tudo isso, de uma perplexidade, é resultado talvez de uma ansiedade, né, em nossos corações, porque nós começamos a pensar coisas e mais coisas em nossas vidas que não existem e talvez nem venham a existir nunca, mas nós criamos e ficamos pensando, tentando achar uma solução para algo que talvez nem vai acontecer. Mas o salmista diz, Senhor, ouve a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós estamos inseguros, perplexos, mas não desamparados.
como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, jamais desamparados. Por isso é tão importante nós pensarmos em Jeremias 29:11, quando Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, tem um grande filósofo, eu não esqueci o nome, a Helena até mandou para mim pelo WhatsApp, mas meu celular não está aqui perto. Mas esse filósofo diz o seguinte: mude seus pensamentos e mudará seu mundo. Mude os seus pensamentos e mudará seu mundo. Sabe, em vez de... Um pastor? Ah, foi um pastor, ele está me corrigindo aqui, é um pastor que disse, né? Não um filósofo, mas acho que um filósofo tinha dito e esse pastor concluiu falando sobre isso. Nossa, né? Então, mude os seus pensamentos e mudará seu mundo. Mude os seus pensamentos e mudará seu mundo. Pare de criar situações em sua mente que talvez nem venha acontecer. Para de ficar ocupado com coisas que talvez sejam verdadeiras e Deus já está lá, Deus está cuidando, Deus está providenciando tudo que é necessário para que nós possamos, né, ter graça sobre graça naquela situação. Então, em vez de ficarmos ansiosos, devemos aquietar nossos corações e mudar nossos pensamentos, parar de pensar em coisas que talvez nem existem, ou talvez um problema, sabe, você está com um problema, ou eu estou com um problema, nosso foco não deve ser o problema, mas deve ser aquele que é o autor e consumador da nossa fé e que pode resolver o problema diante dos nossos olhos. Sabe, depende do ponto de vista que você está mirando as suas adversidades. Se você, sabe, olha uma montanha de longe, você pode ver, olha, pequenininha montanha de longe, quanto mais você vai aproximando, mais ela vai crescendo até ficar aquela montanha diante dos vossos olhos. Deus, Ele quer que nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, como está escrito em Salmo 121, que nós miramos o autor e consumador da nossa fé, mudar os nossos pensamentos, e assim nós não vamos ficar ocupados com coisas que talvez nem aconteçam, e aí assim não vamos andar ansiosos de coisa alguma. Em Salmos 48, Salmos 48, versículo 9, o salmista diz o seguinte, Salmos 48, versículo 9, o salmista diz o seguinte: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. O salmista, olha, em vez de ocupar nossos pensamentos com os nossos problemas, claro que tem situações que não precisam ser resolvidas, nós vamos colocar diante do trono da graça, nós vamos estabelecer um alvo, prioridade, descansar no Senhor. Porém, sabe, nós precisamos mudar o ponto de vista do que nós miramos, olhamos os nossos problemas. Olha, mudar nossos pensamentos. O salmista diz: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia. A misericórdia de Deus, né, é a causa de não sermos consumidos. Ela renova cada manhã em nossas vidas. Eu vou pensar nas misericórdias. Deus me trata não como eu mereço, Ele me dá o que eu não mereço. E sabe, Deus não me dando o que eu mereço. Às vezes eu mereço juízo e Deus vem com graça sobre graça. Isso é misericórdia. O Deus de Israel, nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer a nossa morte. Olha, o salmista diz: pensamos, ó Deus, nas suas misericórdias. Sabe, em vez de ocupar com os nossos problemas, nós vamos ocupar com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu vou pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Pensar, sabe, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Cristo, de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha, Deus está falando para nós hoje à noite: busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, ocupe a sua mente e os seus pensamentos com as coisas do alto. Sabe, amados, quando nós fazemos isso, nós vamos ver que não estamos sozinhos. Deus é conosco em qualquer situação, em qualquer emergência, em qualquer adversidade que nós possamos. Ora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Olha, o salmista diz lá em Salmos 48, 9: eu vou pensar nas suas muitas misericórdias, que renova a cada manhã. Aqui o salmista diz: eu vou pensar em todos os seus feitos, de tudo que o Senhor fez para mim, tudo o Senhor fez para nós, tudo o Senhor está fazendo em mim. Sabe, eu vou pensar nos feitos, Senhor. Ele me amou, Ele deu Jesus para morrer no meu lugar, sabe, Jesus me salvou, Jesus me colocou numa família, a família de Deus. Jesus me colocou como parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, Tito 2,14. Jesus me colocou junto, né, com um povo santo, uma nação santa, de acordo com 1 Pedro 2,9. Ele me colocou, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1, num edifício, como uma pedra, junto com outras pedras, e nós estamos conectados juntamente uns com os outros, e Jesus, a pedra angular, está conectado com nós, e nós estamos conectados em Jesus Cristo. Eu vou pensar nos feitos do Senhor, eu vou ocupar minha mente com os feitos do Senhor, eu vou ocupar minha mente com as misericórdias do Senhor, eu vou ocupar minha mente com a graça do meu Deus, em vez de ficar, sabe, me matando, me sofrendo, me angustiando com coisas que talvez nem venham acontecer, ou se venham acontecer, talvez nem vai ser tão grande como eu imagino na minha mente. Amados irmãos, Deus disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Isaías 55, que nós conhecemos muito, Isaías 55, a partir do versículo 8, Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados irmãos, Deus é tão gracioso para conosco. Nós estamos aqui hoje pela graça de Deus, nós somos parte de um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus nesse tempo. Nós estamos aqui pela graça. Né? Eu estava vendo uma das músicas da Voz da Verdade, e tem uma música que chama Milagre. Eu sou um milagre, e realmente é tão linda e edificante. Se os irmãos podem, depois pesquisem no YouTube e dá uma lida, e daí escuta, perdão, que você com certeza será muito edificado. Né? Olha, amados irmãos, Deus
Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz. Não vamos ser vacilantes. Às vezes ficamos perplexos, mas porém não desanimados, não desamparados. E sabe, o salmista diz, na minha perplexidade, eu clamo ao Senhor. E sabe, na minha insegurança, na minha, sabe, indecisão, eu clamo ao Senhor. E Deus me ouve, e Deus ouve a minha voz. E Ele responde, porque Ele me ama. Ansiedade para o povo de Deus. Quando você discernir que você está ansioso, faça igual Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Leva cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. E descansa, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Confia no Senhor. Sabe, quando você está inquieto, ansioso, vai cantar louvores ao Senhor. Ore, busque ao Senhor, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Pensa nas misericórdias do Senhor, pensa nos feitos do Senhor. Tudo isso nós demos os versículos nessa noite aqui. Pensa com Deus. Nós temos um privilégio. Ele nos colocou no seu corpo, o corpo qual Jesus é o cabeça. Nós somos membros uns dos outros. Pense nisso. Não fica sofrendo. Fala para a ansiedade, vai embora, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que pode tudo, um Deus que é grande, um Deus que pode resolver o meu problema assim, ó, num piscar de olhos. Confie, não permita que o inimigo tome vantagem sobre você, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 10, né? Não andando ansiosos, porque o inimigo está ao derredor rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Mas resistiu firmes na fé, a fé alimentada com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. E você vai ver que o inimigo se afastará, fugirá de vós. Somos parte da família de Deus. Nós podemos mover os céus com as nossas orações. Não desista. Não viva uma desesperança. Mas confie naquele que nos alcançou através das muitas misericórdias para uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele nos alcançou com muitas misericórdias. O salmista diz, eu penso nas suas muitas misericórdias. Eu penso nos seus feitos. Deus nos alcançou com muitas misericórdias para uma viva esperança. Então, o que está te deixando ansioso neste momento, leva diante do altar. Faça como Paulo falou em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas leva diante do Senhor, aquieta seu coração, confia em Deus, e você vai ver que Deus vai agirá, e agindo Deus, quem poderá impedir? Amém? Que Deus te abençoe. Sabe, se você está nos assistindo aqui pelo Facebook, ou pelo nosso site, ggwobrasil.org, ou pelo YouTube, sabe? E talvez você ainda não tenha certeza, segurança da sua salvação. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Jesus está voltando. Sabe, Jesus veio aqui no seu primeiro advento. Ele veio por amor a você, por amor a mim. Deus amou você e eu de tal maneira que deu Jesus Cristo para vir aqui resolver um problema. O nosso problema. O problema do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estávamos separados da glória de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas Deus nos amou, Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno.
e nos atraiu a Ele mesmo ali na cruz do Calvário, quando Jesus gritou: está consumado. O seu precioso sangue foi derramado pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então Ele oferece para você hoje, gratuitamente, a vida eterna. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é acreditar na obra consumada por Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu ao céu e em breve voltará para nos buscar. Creia, entregue a sua vida, fala: Jesus, entra no meu coração, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor subiu aos céus, que o Senhor é o meu advogado, que o Senhor intercede por mim. Por favor, Senhor, me salva, me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 está escrito: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Eterna é para toda eternidade, não tem jeito. Se você é um nascido de novo, você tem a garantia de vida eterna. Nada poderá separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem tribulações, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nem você mesmo, nem eu mesmo poderemos nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque está consumado, a obra está consumada no Calvário, por você, por mim, por nós, e nós agora somos parte do povo de Deus, da família de Deus, salvos pela graça de Deus, e vamos em frente, porque em breve Jesus voltará para nos buscar. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, entregando a sua vida a Jesus, por favor, entre em contato comigo, seja aqui no Facebook, seja no YouTube, seja no nosso site, no Fale Conosco. Fala: pastor Geraldo, eu orei entregando minha vida a Jesus Cristo. Eu terei maior alegria de poder compartilhar com você a palavra de Deus e orar por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós nesses dias maus, dias de pandemia, dias difíceis, que nós possamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e descansar, não andando ansiosos de coisa alguma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.